A aula de hoje é sobre os músculos que atuam no ombro, incluindo o manguito rotador. E antes de rodar a vinheta, eu queria que vocês me respondessem. Esse corpo está girando no sentido horário ou anti-horário? E antes de começar a aula de hoje, clica aqui em inscrever-se, ativa o sininho para notificação e já deixa um like aí se você já é meu aluno e sabe que o vídeo vai te ajudar na prova. Se você ainda não é meu aluno e é a primeira vez que você está aqui no canal, considere deixar o seu like se esse conteúdo agregar no seu conhecimento de alguma maneira. Vamos lá! Vamos ver então na aula de hoje os músculos que estão atuando na articulação do ombro. Para isso a gente vai dividir essa aula em dois momentos. Primeiro, os músculos que ligam o membro superior à parede torácica anterior e lateral. A gente viu lá na aula da escápula que a escápula é um osso que está se articulando apenas com a clavícula e com o húmero e que o contato que o membro superior faz com o esqueleto axial se dá através da clavícula. Vamos adicionar aqui, portanto, os músculos e vamos selecionar aqui apenas os músculos que vão atuar na fixação do membro superior à parede torácica. Para isso eu vou fazer primeiro aqui uma toalete. Fiz uma limpezinha rápida aqui, tive que fazer um corte porque a gente tinha bastante músculo e eu quero deixar aqui os 4 músculos principais para a gente conseguir estudar e visualizar melhor. Músculos, portanto, que vão atuar em unir o membro superior à parede torácica. Observo aqui músculo peitoral maior, peitoral menor, músculo subclávio e músculo serrátil anterior. Vamos por partes para a gente conseguir entender qual que vai ser a ação de cada um em unir o membro superior à parede torácica. Começando pelo músculo peitoral maior, minha gente. O que eu consigo identificar aqui? Pontos de fixação dele. Margem inferior aqui, face inferior de escápula, manúbrio e externo. E ele tem um formato de leque, né? Ele é um músculo bem grande. E essas fibras vão se convergir e se fixar aqui no húmero, no corpo do húmero. Qual que vai ser a função do músculo peitoral maior? Ele vai atuar principalmente na flexão do braço, uma vez que ele está se fixando aqui no corpo do húmero anteriormente, quando essas fibras se contraírem, elas vão atuar em partes para a flexão do braço, também na adução e um pouquinho de rotação medial. Ele é o principal músculo que vai atuar na rotação medial e na flexão do braço? Não, mas ele vai auxiliar. Observem aqui a direção dessas fibras musculares. No momento que ele contrai, ele vai auxiliar, portanto, um pouco na flexão, um pouco na adução e também em rotação medial do braço. Eu sei que meu principal flexor do braço vai ser em conjunto músculo coracobraquial, juntamente com bíceps braquial, e eu vou ter também fibras anteriores do deltoide que vão auxiliar nesse processo. Mas como sinergista eu posso apontar o músculo peitoral maior. O nervo que vai inervar o músculo peitoral maior são os nervos peitorais medial e lateral do plexo braquial, ok? Retirando aqui músculo peitoral maior, consigo observar músculo peitoral menor. Da onde que ele vai sair? Processo coracoide da escápula e ele vai se fixar em terceira, quarta e quinta costelas. Qual que vai ser a ação deste músculo? Observem sempre direção das fibras musculares. Quando eu encurto esse ventre muscular, o que eu vou fazer? Eu vou conseguir tracionar o processo coracoide anterior e inferiormente. Retirando o músculo peitoral menor, eu vejo aqui músculo subclávio. Sei que o músculo subclávio ele vai sair do sulco subclávio que eu vou ter aqui na face inferior da clavícula. Vai lá assistir o vídeo de clavícula. O sulco subclávio está mais próximo aqui da minha extremidade acromial e ele vai se fixar na primeira costela. Quando eu falo de ação de músculo subclávio,
ele vai tracionar o ombro ventral e caudalmente, mas quando eu falo aqui em tração do ombro, a ação dele vai ser principalmente através da tração da clavícula, enquanto que eu estava vendo que do peitoral menor, a tração dele vai ser principalmente na escápula através da tração do processo coracoide. Retirei e finalmente eu vejo aqui o meu músculo serrátil anterior. Serrátil, o nome dele já está falando para a gente, né, minha gente? O formato dele, formato de serra, dadas as fixações que ele vai ter aqui nas costelas, desde a primeira costela até a nona costela. Da onde que vai sair o músculo serrátil anterior? Observem aqui, serrátil anterior junto com escápula, vamos isolar estes dois. E deu ruim, hein, gente? Deu ruim, volta. Consigo ver que o serrátil anterior ele vai sair da borda medial da escápula e vai pegar um pouquinho da fossa subescapular, só que muito mais da borda medial da escápula. A ação de serrátil anterior, ele vai auxiliar em girar a escápula. Lembra que quando eu faço o movimento de abdução do ombro, eu tenho aproximadamente 45 graus de abdução, sendo que após essa angulação eu tenho o tubérculo maior entrando em contato com o acrômio, e depois disso, se eu quiser continuar fazendo a abdução do braço, eu vou precisar de um pouquinho de rotação de escápula. Então, o serrátil anterior vai auxiliar em girar a escápula, elevando o ponto do acrômio como na flexão e na abdução completa do braço. Então, para eu conseguir fazer uma abdução e uma flexão completa do braço, eu tenho a ação do músculo serrátil anterior. Nervo torácico longo é quem vai ser responsável pela inervação do músculo serrátil anterior. Muito bem. Agora eu quero seguir para um outro grupo de músculos, que são os músculos que vão atuar na articulação do ombro, especificamente nos movimentos do ombro. E eu começo já observando aqui o músculo deltoide. Quando eu falo de deltoide, eu tenho que lembrar primeiro que ele possui 3 porções. Uma anterior associada à clavícula, uma lateral anterior aqui, uma lateral associada com o acrômio e uma posterior associada com a espinha da escápula. Se eu tivesse que atribuir uma única função para o músculo deltoide, com certeza essa função seria a de abdução do braço. Porém, eu não posso deixar de considerar que, quando eu penso em fibras anteriores do deltoide, ou seja, a parte clavicular, eu vou ter uma ação apenas dessa parte do músculo deltoide que vai auxiliar na flexão do braço. Enquanto que quando eu penso na parte posterior, ou seja, na porção espinal do deltoide, eu penso numa ação que vai auxiliar no movimento de extensão do braço. Então eu consigo pensar aqui em, como um todo, a abdução do braço. Se eu falo apenas das fibras anteriores, ele vai ser um importante sinergista na flexão, enquanto que se eu falo apenas da porção espinal, vai ser um sinergista do movimento de extensão do braço. E agora, finalmente, cheguei no famigerado manguito rotador. Quando eu falo de manguito rotador, eu já penso logo na ação de rotação do ombro. Tenho aqui músculos que compõem o manguito rotador. Músculo subescapular, supraespinal, infraespinal e redondo menor. 4 são os músculos do manguito rotador. O anterior subescapular, superiormente supraespinal e posteriormente infraespinal e redondo menor. Muito bem. Qual vai ser o ponto de fixação desses músculos? Tubérculos, seja aqui no tubérculo menor ou no tubérculo maior. No tubérculo menor, eu vou ter a fixação do subescapular. No tubérculo maior, eu vou ter a presença de 3 facetas, uma superior, uma média e uma inferior, que vão ser pontos, respectivamente, de fixação de supraespinal, infraespinal e redondo menor. Músculo subescapular vai ser o meu principal rotador medial do ombro. Quando eu falo de supraespinal, observa aqui que ele ocupa toda a região da fossa supraespinal,
ele vai atravessar a articulação do ombro, passando aqui inferiormente a articulação acromioclavicular. Observem aqui a direção do músculo. Deixa eu desselecionar os outros para a gente conseguir isolar melhor apenas o supraespinal. Observem ele aqui, ele atravessando inferiormente a articulação acromioclavicular. No momento em que ele atravessa a articulação acromioclavicular, eu consigo observar acima dele a presença de uma bursa, que é a bursa subacromial. Observo aqui uma outra bursa acima do acrômio, que é uma bursa subcutânea acromial, e observo ainda abaixo aqui do processo coracoide e anteriormente ao músculo subescapular, a bursa subcoracoidea. Muito bem. De importância clínica para a gente, quero destacar aqui a bursa subacromial, que está muito relacionada com a síndrome do impacto. Retirando aqui as bursas para a gente observar melhor o músculo, vejo aqui músculo supraespinal, que vai ser o meu principal músculo que vai atuar no movimento de abdução do braço. E num menor grau, tá? Menor grau, quem descreve isso é o Gray. O supraespinal vai ter uma atuação em tracionar o húmero para a cavidade glenoide e também vai ser um fraco rotador lateral e flexor do braço. Fraco, muito fraco. O manguito rotador, minha gente, é importante a gente ressaltar que além de auxiliar nos movimentos de rotação medial, no caso do subescapular, abdução supraespinal e rotação lateral, no caso dos infraespinal e do redondo menor, eu quero que vocês percebam aqui o comportamento, a sintopia desses quatro músculos. Vocês percebem que eles estão, olha, circundando a cabeça do húmero? Isso significa que, além de atuar na rotação, estes músculos eles também vão servir para a estabilidade do ombro. Então, os quatro músculos em conjunto, eles vão atuar como um manguito. O que é um manguito? Como uma cinta. Uma cinta que vai auxiliar na estabilização, na fixação do húmero na cavidade glenoide. Então, os quatro músculos do manguito, além de cada um atuar em um movimento específico e atuar também como sinergista dos demais movimentos, o manguito rotador vai ter uma importante função de estabilização do ombro, uma vez que ele vai tracionar a cabeça do húmero contra a cavidade glenoide, garantindo essa estabilidade. Músculo infraespinal e redondo menor, como eu já comentei aqui agora há pouco, eles vão auxiliar principalmente na rotação lateral do húmero. O redondo menor, além disso, ele vai atuar também em menor grau na adução do braço. Não faz parte do manguito rotador, mas eu não posso deixar de mencionar aqui para vocês o músculo redondo maior. E ele vai se fixar, olha só, anteriormente aqui no corpo do húmero. Então, quando a gente observa aqui a sintopia do músculo redondo maior, a gente pensa, tá logo abaixo do redondo menor, também vai atuar em rotação lateral. Engano. Errou? Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Ele vai se inserir anteriormente. Então, a ação dele vai ser praticamente oposta à do redondo menor. Enquanto o redondo menor vai auxiliar na rotação lateral, o redondo maior vai auxiliar na rotação medial e, em menor grau, auxiliar também na adução. Quero que vocês percebam também que eu tenho a formação de um espaço em formato de quadrado aqui, denominado de espaço quadrangular, delimitado superiormente pelo redondo menor, inferiormente pelo redondo maior, lateralmente colo cirúrgico do húmero e medialmente cabeça longa do tríceps. Minha gente, esse espaço aqui, que é o espaço quadrangular, vai ser o local por onde a gente vai ter emergência de nervo axilar. Vamos adicionar aqui sistema nervoso. Olha quem está aqui, saindo deste espaço, nervo axilar. O nervo axilar vai sair do espaço quadrangular e vai inervar o músculo deltoide. Quando eu adiciono aqui sistema circulatório, eu vou ver também que deste espaço eu vou ter emergência da artéria e das veias circunflexa posteriores do húmero.
Existe uma síndrome chamada de síndrome do espaço quadrangular, em que eu tenho uma compressão destas estruturas, e quando eu penso em compressão dessas estruturas, eu quero destacar aqui a compressão do nervo axilar, prejudicando a tua função, que é a inervação do músculo deltoide. Tem um outro espaço aqui, desta vez em formato de triângulo, que é o espaço triangular. Espaço triangular de menor relevância clínica do que o do quadrangular, tá bom? Triangular aqui, redondo menor, maior e cabeça longa do tríceps. Retirando aqui, observo numa vista anterior o espaço quadrangular e o espaço triangular, adicionando essas estruturas novamente. Vou observar aqui, olha só, emergência de nervo axilar no espaço quadrangular, e quando eu coloco o meu sistema circulatório, consigo observar aqui artéria axilar, veia axilar, da artéria axilar, emergência da artéria circunflexa posterior e artéria circunflexa anterior do úmero, que vão se anastomosar aqui próximo do colo cirúrgico. Quem que eu vou ter aqui? Superficialmente, músculo deltoide. Importância clínica das artérias e veias circunflexas do úmero é a relação topográfica que eu vou ter com o músculo deltoide, pensando aí nas injeções intramusculares, principalmente vacinas, né, que hoje apenas são permitidas no músculo deltoide. Quando eu paro para pensar em antigamente, a gente tinha outras injeções que acabavam sendo feitas no músculo deltoide, e essas outras injeções, elas, se fossem feitas de maneira intravascular na artéria ou na veia, poderiam causar processos de embolia. Aproveitar para mostrar isso aqui, olha só. Quando eu seleciono o deltoide e coloco ele em transparência, eu consigo observar aqui artéria e veia circunflexas posteriores do úmero. E aí, quando eu faço lá minha delimitação para marcação do ponto de injeção intramuscular, fica aproximadamente nesta região, e aí eu consigo desviar da artéria e da veia. Para finalizar aqui, movimentos realizados pelo ombro, unindo aqui o conhecimento adquirido nesse vídeo para a flexão do ombro. Aqui numa vista lateral eu observo flexão de ombro. Eu vou ter aqui a ação de músculos peitoral maior, músculo deltoide. Não sei se eu vou conseguir retirar aqui o deltoide, não consigo, mas sei que abaixo do deltoide eu vou ter, além do músculo bíceps braquial, músculo coracobraquial auxiliando neste movimento. E numa vista posterior, na posterior eu consigo ver aqui o coracobraquial, coracobraquial e serrátil anterior, auxiliando um pouquinho nessa tração da borda medial da escápula. Pensando agora em extensão de ombro, quais são os músculos que vão atuar na extensão? Quando fala de extensão de ombro, a gente pensa em fibra posterior, de deltoide principalmente, e em menor grau, músculo tríceps braquial, redondo maior, latíssimo do dorso. E eu vou ter aqui como um músculo antagonista, músculo peitoral maior, tá? Ele precisa relaxar para que a gente consiga fazer a extensão do ombro. A abdução do ombro, meu principal abdutor, músculo deltoide, como a gente já observou. Mas eu sei que o deltoide ele vai auxiliar aqui no movimento de abdução, porém, quando o tubérculo maior bate no acrômio, eu preciso ter um pouquinho de rotação de escápula, que eu vejo que vai ser auxiliada aqui pelo trapézio e pelo músculo serrátil anterior. Pensando na adução do ombro, consigo observar aqui, em menor grau, músculo infraespinal e redondo menor. Em maior grau de participação, músculo redondo maior e latíssimo do dorso, juntamente com músculo peitoral maior, que vai auxiliar bastante aqui no movimento de adução do ombro. Rotação medial. Fibras anteriores do deltoide, músculo peitoral maior. Sei que terei a participação, não consigo mostrar aqui, meu Deus do céu. Queria arrancar esse músculo daqui para a gente conseguir visualizar, mas nessa função de movimento aqui eu não consigo.
Qual que é o principal músculo do manguito rotador que vai auxiliar na rotação medial do ombro? Tempo. Acertou quem disse a resposta: músculo subescapular. Consigo observar ele bem pouquinho. Cadê ele? Ah, eu queria mostrar ele. Aqui! Músculo subescapular. Muito bem, que malabarismo. Enquanto isso, eu vou ter os outros músculos que nem estão representados aqui funcionando como importantes antagonistas. Então, vou precisar, para ter a rotação medial, que supraespinal e infraespinal redondo menor, eles relaxem para eu conseguir fazer o movimento de rotação medial. Enquanto eu vejo aqui, olha só, músculo redondo maior e latíssimo do dorso auxiliando também na rotação medial. E quando eu falo finalmente na rotação lateral, aí eu vou ter um pouquinho de fibras posteriores de deltoide, mas eu quero evidenciar aqui músculo redondo menor, músculo infraespinal e em menor grau eu vou ter o supraespinal também. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E essa foi a aula de hoje. Podem sair para o intervalo. A aula foi um pouquinho mais pesada, então de merenda a gente vai ter um risoto de alho poró e parmesão. Até o próximo vídeo!